Meus queridos, hoje o Sextou é um passeio por uma esquina que mudou a música brasileira para sempre. Um encontro que deu origem a um movimento que misturou samba, rock, jazz, mineiridade, poesia e, acima de tudo, liberdade. O nosso palco vai virar esquinas de Belo Horizonte e vai convidar vocês a fazer parte desse clube. Sejam muito bem-vindos, Toninho Horta e Wagner Tiso, mestres da nossa música. E viva o Clube da Esquina! É com vocês, vambora! Que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. O sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Viva Cissa Guimarães, sem censura. Love you. Love you. Obrigado para demais. Caramba, beça. Puxa vida, que amor. prazeraço. Que saudade, Saudade Toninho. demais. Puxa Ai, vida. caramba, Nem vou gente, falar quantos olha anos só. são, hein? Toninho e Wagner, que honra ter esses dois aqui. Gente, você não tem ideia. Isso aqui virou um Blue Note hoje, mandou. Olha, Agora, você foi inspiradora do Clube da Esquina. Nós sabemos eu disso, né? sei, eu Nós sou da sabemos, esquina total. Total. Eu quero te pedir pra ir pra Prazer, bancada, vamos sentar lá na sua vamos sim. bancada. Ai, Mó Wagner, prazer. me dá um beijo aqui, meu amor. Ai, como você toca lindo, meu Deus do céu. Vem pra cá, vem. A gente faz um esforcinho, né? É, eu sei que você ensaiou muito, você nem sabe tocar direito, né? É. Gente, Muito obrigado. olha, sem obrigada ensaio, a vocês. sem ensaio é melhor. Gente, olha só que Obrigado. coisa, que dupla Você que a gente falou. tem aqui hoje. Gente, o que a gente chama de Clube da Esquina começou com um grupo de amigos adolescentes tocando violão numa esquina do bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, no fim dos anos 70. Belo Horizonte. Aí a tal da esquina ficava no cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis. Ponto de encontro de jovens como Milton Nascimento, o Bituca, nosso amado, os irmãos Lô e Márcio Borges, entre muitos outros nomes importantes, inclusive de gente ilustre que está aqui no programa de hoje. Então vamos conhecer mais da nossa bancada super especial. Como vocês acabaram de ver,
temos o premiadésimo, um gênio, maestro, pianista, arranjador, compositor, bonito, querido, boa gente. Não sei mais o que ele é, porque eu não... Enfim, mas eu acho que ele é também, tá gato pra caramba. Meu querido Wagner Tiso, mestre... Bem-vindo ao nosso Sem Censura, meu amor, muito obrigada. E ele está comemorando, gente, 80 anos de vida, com uma obra extensa que inclui discos, trilhas para o cinema, para a TV, para o teatro e mais de 200 arranjos. Quem também não poderia ficar atrás de fora da nossa bancada é o maravilhoso, eu conheço muito bem, não posso nem contar, tá, gente? Que vai ficar um programa para meia-noite. Mas, enfim, o nosso maravilhoso, um guitarrista que tem uns acordes que ninguém entende o que ele faz, entendeu? Mas ele é brilhante no mundo inteiro. Toninho Horta! Obrigado. Toninho, Love you. querido, love you Obrigado demais, sempre. Cícero. Prazeraço demais estar aqui. Mineiro, de família musical, que eu conheço. Ele participou ativamente do antológico álbum Clube da Esquina e se consolidou como um dos maiores guitarristas de jazz do mundo. É verdade, do mundo inteiro. E temos também a jornalista, pesquisadora e escritora Cris Fuscaldo. Cris, muito obrigada, querida. Bem-vinda. Ela lançou junto com o Márcio Borges o livro de Tudo se Faz Canção. Os 50 anos do Clube da Esquina, e ela pode nos contar muitas curiosidades e nos corrigir se a gente estiver errado, porque a gente nem lembra mais de muita coisa, né? Mas enfim. E como debatedora, eu tenho a maior alegria de receber a jornalista Bia Aparecida, que estava de licença maternidade, mas agora está de volta. E a gente vai chamar já já também a mamãe da Antônia, ou da Tonton. Como é que ela tá, Tonton? Tá linda. Linda, meu Deus do Mamãe céu. apaixonada. Ai, seja muito bem-vinda, meu amor. Tava com saudade de você, tá? Bom, gente, é o seguinte. O Clube da Esquina criou uma trilha sonora de... Uma trilha sonora de afetos, de resistência e muita mineiridade. Uma coisa que é arraigada no nosso país. E hoje a gente vai revisitar histórias, canções e os bastidores desse encontro luminoso e histórico que levou Minas Gerais para o mundo. Queridos, eu estou muito feliz, mas pô, como eu estou feliz de receber vocês aqui. Caramba, Cris, o que é esses dois? Ah, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui ao lado desses dois. É a segunda vez, né, que a gente pra mim é participa presente de de uma Natal, conversa. viu? Mais um presente de Natal, porque eu sempre vejo seu programa, mas falei, puxa vida, será que a Cissa nunca vai me chamar? Eu fiquei meio Tá assim... maluco, Antônio? Não, claro que não, mas Antônio. assim, eu cheguei a pensar um pouquinho assim. Aí Quando eu brinco com ele é Antônio, né, Antônio, Wagner? Eu chamo de Antônio, né? Assim, né? Senhor Antônio. Eu quero só corrigir uma coisa, gente, que é o seguinte, eu falei anos 70, foi no início dos anos 60, né? Não, final dos anos 60, ninguém se reconheceu, foi isso, eu errei. Início dos 70. Agora, para começar, eu quero entender assim, para cada um de vocês, Cris, Bia, Toninho, meu amor, Wagner, meu amor, para vocês, para cada um que falem juntos, misturados, isso aqui é uma mesa de botequim. O que é o Clube da Esquina? É um movimento, é uma união de amigos numa turma de amigos que a gente viu, uma sonoridade diferente que apareceu. O que é exatamente? Um estilo de música? O que é? O principal que eu acho do Clube da Esquina é que os compositores e os intérpretes do Clube da Esquina nunca pensaram em fazer sucesso. É. Pensaram em fazer música. Sempre. E fizemos até hoje. Isso Até é hoje lindo, estamos aí, né, né, Wagner? Wagner? Exatamente, isso é lindo. Eu não Com tinha liberdade, pretensão né? nenhuma como movimento. O movimento veio bem depois, na verdade. Você, na sua abertura, você fala, né, que foi um bando de amigos com muito afeto, muita resistência Isso. e muita mineiridade. Foi o que aconteceu. A gente se encontrava sem nenhuma pretensão. Quando o Milton teve a oportunidade já de gravar para Iemael Odeon, já era o seu terceiro disco, eu acho. Aí ele chamou todo aquele pessoal que estava em volta. O Luiz já morava na casa dos Borges. E eu já conhecia o Bituca por causa do meu irmão, O Paulo. o Paulinho, que era amigo do Marilton, irmão mais velho do Luiz. Tocavam na noite de Belo Horizonte. Aí o Paulo levou o Bituca lá em casa. Eu tinha 15, 16 anos, ele tinha uns 21, 22. Então a gente já se conhecia 6 anos antes do Clube da Esquina. E o Lô e o Beto eram mais novos, né? Eles até como tocavam muito rock naquela época, eu mais na bossa nova, eles me olhavam meio de olho, de rabo de olho assim, e eu falava, e aqueles roqueiros que não sabem nada? Aí eles falavam, aquele fresco da guitarra, ficava até que
Tem um festival, até recentemente teve o lançamento do Cristiano Quintino, lá no bar do Museu Clube da Esquina, do livro Os Primeiros Acordes do Clube da Esquina, do qual participaram Lô e Beto com a Equatorial. Eu participei com 2 músicas, inclusive a Joyce cantou uma delas, o Yarabela, com o Naná Vasconcelos, a outra foi uma cantora Luísa, do Rio. É um trio que vocês, né? Vocês Ali foi sempre, demais, Aí participaram também Nelson Ângelo como arranjador, Tavito estava como jurado, e o Tavinho Moura participou também concorrendo. E na plateia estavam o Milton Nascimento, o Vermelho e o Flávio Venturini. Quer dizer, agora saiu esse livro contando essa história. Então, assim, ali foi um encontro, o primeiro encontro, em 1969, das pessoas que iriam integrar o Clube da Esquina, né, ali nesse encontro Isso em é muito 69. bonito que o Wagner falou agora. Mas, na realidade, tudo começou no Edifício Levi, em Belo Horizonte, porque eu e Bituca estávamos morando no Edifício Levi. E, coincidentemente, a família Borges morava no 11º andar. Então, eu e Bituca, a gente ficava na escadaria do Levi tocando acordeon, violão e tal. Os Borges desciam e viam aquilo e foram chegando aos poucos, entendeu? Foram chegando, aí virou aquela turma de nós e os Borges, né? Depois, eles mudaram para Santa Teresa, entendeu? Entendi. Aí mudando para Santa Teresa, aí começou aquela brincadeira de rua, né? De ficar na esquina ali. Na esquina e tal. É interessante, tem a história de que o Lô Borges descia pelo corrimão do edifício, né, pela escada, e ele ia perseguindo o som, ele ia perseguindo a música que eles estavam tocando até que chegava e encontrava eles. Mas foi como ele conheceu Olha a esquina, olha a esquina Milton, lá, olha a né? esquina. Foi como ele conheceu o Milton. Olha lá. Olha lá, E a Wagner. casa do Lô estava é no Rua início dessa Paraisópolis. rua aqui. É Rua Paraisópolis com Rua Divinópolis. Exato, O Lô brincava Paraisópolis que essa de novo. esquina, como ele não tinha grana para ir para os bailes de clube, eram 11 filhos, né? Na os grana Borges. não tinha nem idade. Não tinha nem idade nem grana, porque eram 11 filhos, Wagner, então... eu te adoro, Wagner. E aí ele brincava Nem que grana, o nem clube idade. dele era o Clube da Esquina, que era onde ele se reunia com essa garotada. Então essa piada, o Lô tá no Clube da Esquina, o Milton começou a brincar também com essa história do Clube da Esquina e fizeram a primeira música, né, Clube da Esquina, que Exato, saiu foi. nesse disco do Milton, de 1970. Sim, como eu me lembro desse disco. Que é gente. a primeira música que o Eu me lembro Lô do e o vinil, Milton né? Eu me compuseram lembro juntos. do vinil, que tinha esse vinil que era 2 anos antes do álbum histórico. 2 anos do álbum. O Lô, o Milton compuseram e o Márcio colocou a letra, Márcio Borges, irmão do Lô, na canção Clube da Esquina. Então a gente fala que o Clube da Esquina foi uma música que virou o disco, que aí quando eles fizeram o disco deram o nome de Clube da Esquina, né? Aqui esse é... E alguns anos depois, porque veio tanto mineiro nessa, né? Foi. Aqui começou, Uma né? leva grande, Abriram as portas a partir de, claro, de Milton, né, e tal, daqui. E aí, alguns anos depois, esse disco, por exemplo, é uma coletânea de 1985 que se chama Clube da Esquina. Aí sim já começaram a chamar de movimento esse universo dos mineiros. Mas começou como uma piada, virou uma música, depois um disco, para depois E virar virou um um movimento. movimento, né? Tipo, Teve o Clube da Esquina 2, de 5 anos depois, 74. 78. 5 anos Isso eu depois. queria falar da capa Vai, do Clube Bia. da Esquina, porque assim, a gente está falando de um disco que é muito único, né? Não, A é sonoridade, icônico, totalmente icônico. as composições, o jeito também de se criar, né? Teve Foi. muita liberdade. E teve muita liberdade para a capa também, porque é uma capa que não traz nome. Mas você é sabe que na teve um- contracapa, né? Teve o problema com a gravadora, né? Sim. Porque o Cafi, que é um fotógrafo clássico, né? Genial. Fez essa capa. Isso aqui foi nos arredores ali da fazenda do sítio que a família do Ronaldo Bastos Ronaldo tinha ali na Bastos, região Friburgo, serrana. Um dos Friburgo. letristas, né? Ele fez essa foto e mandou a capa, né? Aí o pessoal da gravadora falou assim, nossa, mas isso não vai vender, não tem o nome. Imagina. Aí obrigaram eles a fazerem uma contracapa como se isso aqui fosse a capa. E aí os vendedores da gravadora chegavam nas lojas e botavam assim na prateleira. Só que as pessoas naturalmente pegavam o disco para ver, viravam e colocavam assim. Que Então, quer maravilha, dizer, Cris, que a história maravilha. conta que essa capa, eles foram visionários, né? Uma capa sem nome, mas que todo mundo amava. Mas eles são visionários, né? Muito. O Eu Cafi queria- como produtor e o Ronaldo como produtor e o Cafi Cafi fotógrafo fizeram fotógrafo. essa parceria, deu muito certo. Fizeram várias capas do meu disco, inclusive o Terra É, de Passos, capas do Lô, do Beto, tudo Minha só também. Sim, Fez- A capa do Trem tênis, Mineiro, né? o Trem Mineiro. A capa do só tênis capa do Lô. histórica, da Não, pesada, Cafi uma é revolução, né? maravilhoso, gente. É. Agora, assim, Wagner, eu quero voltar um pouco no tempo, assim. Você veio de um lar muito musical e conheceu o Bituca, o Milton Nascimento, na infância. Como é Na que foi esse infância. encontro? Como é que vocês se conheceram? Bom,
a gente morava na rua 7 de Setembro, lá em Três Pontas. É. Aí a família do seu Zínia, da dona Lília, adotaram o Bituca, que a mãe Sim. dele que a mãe dele era lavadeira da família deles lá no Rio, entendeu? Como ela morreu, aí o patriarca lá ligou, naquele tempo ia para o tenso telefônico ligar, né? Ligou e falou, olha, tem um menino aqui que ele está sozinho, nós estamos criando ele aqui, mas ele precisa de um lar de verdade. Aí a dona Lília correu lá, pegou ele, se apaixonou de cara e, coincidentemente, em frente à minha casa. Que coisa incrível, né? O que é? Incrível. O que Era é? pra ser, né? Era pra ser mesmo, né, meu amor? Era Aí, pra pá! Aí, pô, aí tínhamos alguns amigos em comum em Três Pontas, fizemos um conjunto vocal chamado Luar de Prata, ser. entendeu? Aham. E aí começamos a fazer coisas e tal. Fui para Alfenas, carreguei o Bituca, quando eu fui estudar em Alfenas, né? Carreguei o Bituca, porque meu pai se aposentou no Banco de Três Pontas e foi trabalhar em Alfenas. E eu estava em Alfenas, levei o Bituca, e fizemos lá o W os Boys, entendeu? É uma família do Coquinho, saxofonista lá, que todos os filhos eram com W. O Wesley, o Wayne, entendeu? Todo mundo. Wagner. Não, eu não era filho. Eu era. Era para ser da banda. Pô, quando eu comecei a tocar com essa turma, eu falei, mas todo mundo é com W aqui? Eu falei, mas Bituca, você vai chamar o Wilton. Eu botei no cartaz Inverteram o M, né? Inverteram o M. no cartaz dos bailes, estava lá, o Wilton. Aí ele chegou para mim e falou, não gostei disso não. Não Ele gostei falou, disso não. Bituca. Eu chamo Milton, não chamo Wilton. Eu falei, então tá. Então você vai, no próximo vai ser Milton Wheeler. Maravilhoso, maravilhoso. E você também, né, Toninho? Você é de uma família super musical. Você teve... Minha mãe tocava bandolim. Sua mãe em casa, tocava bandolim, meu pai violão. seu pai, o João Horta, O João tocava. Horta era meu era avô, o pai da maestro, minha seu avô, mãe, é. seu avô era Ele maestro. escrevia para música sacra. E era maestro, né? Era mestre assim, de bandas do interior, fazia música sacra, escrevia para as missas, né, para as procissões. Então, ele, naquela época que escrevia ainda partitura em folha de papel de pão, né, de embrulhar Sim. pão. E deixou algumas coisas aí. A gente tem arquivado no Museu de Música de Mariana. Ai, que Algumas maravilha. partituras dele conseguiram recuperar. E teu irmão também, Paulo, também. Não, e o né? Paulo foi o irmão mais velho, que eram 4 irmãs. Eu perdi uma irmã tem 2 meses, a Berenice, que era entre eu e a Gilda. Berenice sim. maravilhosa, me ajudou Minha demais. minha mãe deu aula de piano para o Bituca. Caraca, jura? Era pianista. O Bituca Minha tinha mãe- um pouco de medo, até porque sua família era muito Não, virtuosa a e Bituca ele tava... detestava a família Tia, detestava. Eu tava pegando leve. Falou, porque Ele aqui em Três detestava. Pontas só Tiso que toca. Só a família Tiso. Só a família Tisa toca. Eu também toco. Mas aí quando eu fui, o Dida, um amigo nosso, me levou Dida, né? para o ensaio do conjunto do Bituca, eu levei acordeon. É, tô sabendo que eu nunca soube que você tocava acordeon. Eu era Tô sabendo sanfoneiro, dessa pesquisa. É, sanfoneiro. Aí o Bituca apaixonou, cara. Ficamos até hoje amigos, graças à sanfona. O primeiro instrumento do Bituca também, né? Foi Ele é o violão. sanfoninha. E tinha uma coisa que eu tenho aqui, na coisa assim, que ele falou assim, o Bituca, cara, eu prometi que nenhum tiso tocaria comigo, porque em Três Pontas dizem que só os tisos Só sabem isso aí. tocar, né? É isso mesmo, só Tiso, mais Só ninguém. Tiso que Acabou que sabia o Tiso tocar, tocou né? com ele a vida toda, né? Teve que aturar um Tiso a vida toda. Teve que aturar o graças a Deus, pô, não é aturar não, Isso. fala, Bia. Eu queria perguntar, porque assim, o Milton, né, já tinha uma carreira e aí pegou um desconhecido, que foi o Lô Borges, para fazer, né, Do Edifício com ele. Levi. Do Edifício Levi, exatamente. E como é que foi, assim, quando vocês já conheciam o Lô de ser irmão de ser irmão ali, o Porque a irmão gente mais era novo amigo dos do Borges. Marilton, mais velho, Sim. que a gente cantava no Berimbau Clube. Mas como é que foi quando vocês conheceram o Lô como compositor, como cantor? Como é que foi? Vocês falaram assim, Não, pô, o o Milton Bituca- estava certo. Bituca é que trouxe o Lô, Bituca né? que trouxe o Lô, na realidade. O Lô descia lá, mas ele ficava assim, envergonhadinho, muito novinho, né, cara? Bem mais novo que eu, por exemplo. Mas isso já é em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Lá no Levi ainda. Lá Aí- no Levi, exato. Eu já era parceiro do Marcinho Borges no Festival de 67, quando É. a gente veio
para o Rio de Janeiro, quando o Milton veio com Travessia, com 3 músicas, né? Sim. E mais 2, eu tinha 2 classificadas. Todo mundo queria saber quem eram os mineiros que tinham mais de uma música. Só Vinícius de Moraes tinham 2 letras. E mais músicas só tinha melodista, só tinha eu e o Milton. Eu com 2 músicas e o Bituca com 3. Aí nas festinhas da Society aqui, todo mundo tocava e deixava o Bituca por último, né? Aí quando ele pegava o violão e cantava, todo mundo chorava, assim, aí né? arrebentava, né? Então, assim, eu fiz uma das músicas desse festival, Nem é Carnaval, com o Márcio Borges. E o Lô era tão pequeno que usava, não tinha, acho que nem bermuda existia, era calça curta. Então ele usava calça curta e jogando futebol de botão na sala que eu estava trabalhando com o Márcio, assim. Então, quer dizer, ele a vida inteira ouvindo música. Não, e tinha uma coisa né? que vocês comentam, assim, que a gente já vê na Vê, imprensa, né? assim, que o Lô era meio tarado por compor, né? É. E por Ele era- Começou e não parou mais. E começou e não parou mais. Era Quase uma composição. música por dia. Não é? E Exatamente. ele começou muito fã de Beatles, né? Ele é dessa É, geração da é, Beatlemania, então ele tinha uma banda com o Beto Guedes chamada The Beavers. E aí, Beavers. quando o Milton chama ele para vir para o Rio para gravar o Clube da Esquina, ele ficou com medo dos amigos de Milton. Ele falou, pô, eu não vou ter papo com esses caras. Aí falou pro Milton, eu só vou se o Beto puder ir comigo. E aí trouxe Beto Guedes. Beto Guedes e Lô se mudaram para o Rio. E aí aí que começa a se enturmar com vocês, Mas né? aí em 69, eu armei um grupo para acompanhar o Bituca, porque o Bituca não tinha grupo, ele ficava com o grupo dos outros, né? Com o Antônio Adolfo, do Marcos Vaz. Aham. Falei, vou fazer um grupo para shows do Bituca, Já no Rio de Janeiro. lá no Rio. Então, 69, eu fiz o Sonho Imaginário. Só imaginário. Né? Conheci bem. Minha irmã que está aí até hoje fala assim, eu quero os Gilda. direitos autorais de que eu que criei o nome. Porque alguém falou assim, parece um sonho imaginário. E é um nome aí ela lindo. deu, o sonho imaginário. Sonho Ainda tem o Imaginário. e o sonho E imaginário. o show chamava Milton Nascimento. O sonho imaginário. Então, não era o nome do 1970. grupo, não. Era um lembro. grupo de acompanhar o Bituca, É. entendeu? Aí o público gostou do grupo. E o próprio público, a Gilda e o próprio público gostou do nome. Aí se tornou o grupo Sonho Imaginário. Era um grupo de música. Teve uma temporada no Tudo Teatro nosso é por Teresa acaso. Raquel, Olha não foi? lá, gente, olha lá vocês. Teresa todos. Raquel. Toninho, Olha o Fredera lá, pai do Toninho, Bituca. lá. Olha aí. Tinha Novelli, tinha... nossa, Nivaldo Ornelas, Nivaldo Ornelas. Ó, o Wagner que tá ali, nossa, nem aparece. Haja só cabelo. bigode, O haja baixista cabelo. dessa foto foi o Jamil Joanes, né? Jamil Joanes. Ele estava nessa foto aí, ele está ali atrás, mas não aparece. Não aparece. vamos Para lá, Fender Rose, Novelli, lá, quem é Fender que tá Rose, de lá. flauta ali, hein, Toninho? É o Nivaldo Ornelas. Nivaldo, É. Nivaldo, pois é, exatamente. E como é que era a troca de ideias e parcerias entre vocês que participavam lá do Sonho Imaginário? Era tudo legal? Pacatapum. Não, o Sonho Imaginário a gente ensaiou bastante. Ficou um grupo com som. O grupo tinha som. É, exatamente. Ensaiamos bastante. Tocava música do Nivaldo, músicas minhas, música do Fredera. Fredera, que Sábado, saudade. Pai do Tutuca. É. Dava para você imaginar naquela época, vocês dois, que seria esse movimento, porque eu acho que assim, como a Tropicália foi um movimento, como a Bossa Nova foi um movimento, sem sombra de dúvida, o Clube da Esquina foi um movimento, entendeu? Vocês que estavam presentes desde o início, assim, A gente percebiam não isso? imaginava. O Wagner falou uma coisa linda agora, que era uma coisa completamente tocava Era porque gostavam lúdica, de né? tocar. É só mostrar, a gente queria mostrar música um pro outro. Entendeu? Isso é muito lindo, gente. Era tudo, a base era amizade, né? Era amizade. Paixão pela música mesmo. Paixão pela O música. que é lindo no coração de estudante é que traz isso, né? Traz. E como cada um veio de um background diferente, quer dizer, a influência do rock na carreira do Lô e Do Lô, Beto, exatamente. o jazz na minha... Jazz você. eu e o Nivaldo. Aí O eu baile, eu, o Luiz Alves, o Robertinho. Baile. Luizão. E você tem exatamente. também aquela coisa do... Sua mãe era pianista, né? É. Então teve aquela coisa da época do rock progressivo, né? Rock Então você teve progressivo muita também. influência do... Então trouxe todas as... E o Milton, aquele cantador Nossa! do Milton Sul de amava Minas, as dos cantoras Canaviais, também, Eu né? obriguei o Enfim, Bituca a tocar essa contrabaixo mistura acústico. toda que foi genial. Jura, Wagner? Juro. Porque a gente cantava o conjunto vocal lá no Birimbau, Casa Birimbau, e só tocava um trio. Na época era Zimbo Trio, Tamba Trio. Sim. É. Falei, Bituca, você vai ter que tocar baixo, porque piano, bateria e violão não rola. E Você ele vai ficou ter que tocar. conhecido, Olha, né? em 2 semanas ele já estava Ele Tocando danado, contrabaixo. né? tocando contrabaixo Era acústico. o Berimbau Trio, seus? Berimbau Berimbau Trio. Trio, eu, Paulinho Braga e Bituca. E meu irmão Paulinho na- Braga, querido, É. nossa. Cícero, O eu Paulo queria fazer e meu irmão uma pergunta tocavam lá no para bar. Cris. Tocava. A gente estava falando aqui da Tempo foi a trio, liberdade, a tempo trio, amizade, é. né?
eu queria falar sobre Mar Azul, né? Quando eles ficaram ali compondo, como é que foi essa história desses 3 amigos ali compondo, a disponibilidade de troca? Pois é, quando o Lô e Beto vieram com o Milton para o Rio, eles primeiro foram morar no Jardim Botânico, ali perto do túnel Rebouças. Só que estava aquele momento de ditadura e tal, e Milton foi parar no DOPS algumas vezes e começou a ficar muito tensa a situação, né? E ele falou, acho melhor a gente achar um lugar mais isolado. E aí procuraram e acharam uma casa que era de uma parente de Beto, uma prima do Beto Guedes, uma casa nesse lugar que se chama Mar Azul, que é um loteamento que fica dentro do bairro de Piratininga, lá em Niterói, numa época que não tinha ponte Rio-Niterói. Então era mais difícil perseguir eles lá, né? Chegar lá. Se atravessava de Niterói para o Rio de barca. E eles moraram alguns meses, então, o Milton Nascimento, Lô Borges e o Beto Guedes, e um primo do Milton chamado Jacaré, que era o motorista, né, o que faz tudo dele. O Elson. Eles moraram lá e recebiam visitas, né, de Márcio Borges, Ronaldo Bastos, Fernando Brant, para falar dos 3 letristas, né, do Clube da Esquina, e de outros músicos que passavam por lá para compor. Então, esse disco, eu acho que tem também uma magia, e a gente até, na capa do livro de Tudo Se Faz Canção, que eu organizei junto com o Márcio Borges, a gente traz as montanhas de Minas e o mar de Niterói, porque eles mergulhavam... Deixa eu mostrar aqui, eu tô aqui. Mergulhavam no mar, Olha jogavam só, gente, futebol na areia de e Tudo compunham. Se Faz Canção, From Everything There's a Song, do Márcio Borges com a Cris Foucault. Esse livro é lindo. Qual é a editora? É a Garota FM Books, que é a minha editora. Eu mesma editei, eu organizei. Maravilhoso, lindo, 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 lindo. Agora, Wagner, a gente está chegando ao finalzinho desse bloco e eu queria saber o seguinte, a música Travessia, ela é anterior ao movimento do Clube da Esquina, né? Mas tem uma importância imensa porque abriu o caminho... Virou um símbolo, né? Virou um símbolo, né? Conta um pouquinho pra gente. Não, o Bituca arranjou uns parceiros, o Márcio Borges e o Fernando, lá de Minas. Aham. E Márcio foi o primeiro parceiro, né? Foi com foi quem ele o compôs primeiro as de 3 letra, músicas. sim, de letra sim. Ele fez o Bituca. Você tem que compor, Bituca, você tem que compor, você tem que compor. Ele compôs algumas músicas, ele e Fernando Brant botaram as letras, e ele não queria jamais participar de festival. Porque ele participou uma vez em São Paulo cantando uma música do Baden Powell e não foi nem classificado. E o Baden ficou chateadíssimo. Obviamente, né? Claro. Aí ele falou, nunca mais canta em festival. Porém, o Agostinho dos Santos, que era meu amigo, Sim, conheceu ele. Conheci ele também. Ele conheceu o Bituca e falou assim, tem que botar sua música no festival. Bituca, não toca em festival, não canta em festival, nunca mais, nunca mais. O Agostinho pegou ele... E botou. Ele que Escreveu. Ai, escreveu salve as Agostinho letras. dos Santos, que é um gênio, que era um gênio, né? E responsável pela existência do Bituca. Sim. Porque o Bituca estava, eu não quero fazer mais nada. Depois disso que a gente fez em 69, Sonho Imaginário. Sonho e tal. Imaginário, É porque Travessia foi classificada e Foi levou, classificado acho em que segundo lugar. Graças a Agostinho. Graças ao Agostinho. É. E Burro Velho em 8º. Como é que pode? Incrível, Ai, né? gente. Não, foi Amores, a uma gente vai maravilha. continuar aqui, vou pro intervalo rapidinho. Olha só, no próximo bloco tem mais Clube da Esquina e sucessos que marcaram gerações. A gente volta já já, mas antes, você fica com a voz. Ai, meu Deus do céu, e a guitarra que eu fico doida. Desse menino Toninho Horta e o piano desse outro menino, Wagner Tiso, que quebra minha cabeça. A gente volta já já, tá? Um beijo. A gente volta rapidinho. Quando você foi embora, fez-se noite meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. E a casa não é minha e nem é meu. Esse lugar, estou só. E não resisto, muito tenho
ido pela vida me esquecendo de você. Já não quero mais amor, te tenho muito que viver. Vou querer amar de novo e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração, amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Gente, Nossa Senhora, todas elas. Wagner Tiso tocando junto com seu sobrinho Tutuca e Tuninho Horta no sextor.
Gente, é o mundo se acabando, ai meu Deus, vai se acabando lindamente, meu pai. E agora a gente vai continuar lembrando histórias dessa turma boa do Clube da Esquina, que tem canções que são parte importante da história da música popular brasileira. Aliás, parte fundamental. Wagner, como é que você descreveria a sonoridade típica do Clube da Esquina? Porque a gente ouve uma música que a gente reconhece na hora, no primeiro acorde, teu do piano, Toninho na guitarra, a gente fala... Clube da Esquina. E tinham movimentos também, tinha Tropicália, tinha Bossa Nova, MPB. Mas o Clube da Esquina é um movimento, não é não? Se tornou, fizeram dele um né? movimento, não era o que a gente queria. Motoninho até já falou, já pincelou isso aí. Não é um movimento, é uma integração, entendeu? Sim. Mas vocês são muito poéticos, vocês são muito lindos, mas tem me essa fala música dessa diferenciada. sonoridade. Eu queria que você Não, é descrevesse aquilo a que o Toninho falou, olha, ali influência de todo lado. Por exemplo, da minha mãe, pianista clássica, eu toquei Chopin demais, Chopin, né? Toninho, e um pouco eu também, Roberto Silva, os jazz. Jazzísticos, né? Misturado com Beatles e tudo. Com Beatles, total. Então dava aquela... E com a originalidade do Bituca, né? Sim. Então deu um som que a gente não inventou som, foi surgindo. Na verdade, as gravações, quando a gente fez, né, Wagner? A gente ia para o estúdio, naquela época, apesar de todo mundo, você... pela sua categoria, experiência, já sabia tudo de acorde, harmonia e tudo, mas a gente trabalhava, eu lembro, acho que sem partitura nenhuma, né? Sem partitura. Era nem O pessoal improviso. chegava, apresentava a música, e quem estava lá na hora tocava, às vezes faltava o baixista e eu pegava o baixo. Você toca baixo em várias. Várias vezes. Tem um som então histórico do isso criou Toninho. Tem um som histórico do Toninho, do Trem Azul. Trem Azul. Entendeu? Que ele fez uma introdução que virou música. A introdução. Não, o solo da música. Eu fiz O solo da música virou parte da música. Esse garoto é meio esquisito, né? O Toninho Horta é esquisito. Ele faz uns acordes que depois na minha vida foram fundamentais. Bom, depois eu conto. Tem uma curiosidade também sobre isso, porque eles entraram, eles gravaram meio que de improviso, eles não ensaiaram as músicas antes de entrar no estúdio. E o estúdio tinha 2 canais. Então, tem músicas que o técnico de som teve que cortar e colar, gravar, porque tem músicas que ela muda o ambiente. Fala-se muito em ambiência. Clube da Esquina, a música tem uma ambiência. Mas o Toninho queria regravar. Falei, não vou fazer outro solo. Eu falei, não, esse solo tá bom. É take 1, né? Ficou. É tipo take 1, né? E aí tem música que tá ali... Não vai fazer outro solo, não. Esse aí tá bom. Ele virou histórico. Não, e tem umas coisas, né, que vem um arranjo, de repente entra aí só piano. Isso é cortado então, e colado. Todo mundo colocava sua criatividade, né, lá ali na hora. Então, o compositor apresentava a música e aí a gente que estava lá aprendia a música, já fazia a forma. Eu, como era um pouco mais velho que Lô e Beto, ajudava os caras a organizarem a introdução, final, meio, interlúdio. Inclusive, não teve... Eu queria até lembrar, porque... como não teve nenhuma música minha, né, nesse álbum Clube da Esquina, mas era para ter, porque eu também fui convidado para ir para Mar Azul, em Piratininga. Mas em 1970, 2 anos antes de ter feito o álbum, da gente gravar o álbum, a Elis Regina me chamou para tocar com ela. Eu fiz uma temporada de 1 ano com ela, fiz disco ela, e viajando pelo Brasil inteiro e tal. Isso antes do César Camargo Mariano, muito tempo, era uma banda antiga da Elis. E daí eu já virei músico de estúdio, já estava gravando com Dominguinhos, com Nana Caymmi, com a Laide Costa, com tanta gente. Então eu não tive tempo de ir para Mar Azul. Aí o Ronaldo Bastos, que já era um produtor vinculado à produção do Clube da Esquina, que ele é que ajudou a fazer o intercâmbio, né, o intermédio lá entre a parte artística e a negociação do álbum duplo. Ninguém queria fazer álbum duplo, mas era tanta música bonita que os caras não tiveram como. Né? Não tiveram Lógico. Aí o Ronaldo falou assim, Tony, hoje ou amanhã é o último dia que o pessoal vai ficar lá em Piratininga, você tem que ir lá, nem que for um dia. Eu fiquei lá uma noite só com eles, mas eles já tinham feito todas as músicas, e aí eu fiquei, não tive nenhuma música no disco, mas eu também contribuí demais.
a nível de música, né? Ajudei o Wagner lá, assim, Claro, imagina. em tudo, né? Essa Foi presença muito em bom. Marazul, inclusive, rendeu a vocês, em 2022, o título de cidadãos niteroenses, Niteroenses, né? Vocês foi, dois, Márcio Borges, Lô Foi, Borges, Beto todo Guedes, o mundo, Marco Sabino, que é um Maravilhoso, músico de é. Niterói. Sim, conheço. Fez um Marco festival, Sabino, claro. criou um festival chamado Marazul, que todo ano acontece em Niterói, É. e deu para eles Foi o título lindo. de cidadão niteroense. E nesse encontro lá teve o Som Imaginário, né? A gente ia lá ouvir as músicas, né? Falando, É. qual a nova aí, tal, mas a gente aproveitava e em frente à praia, a gente jogava uma pelada. Wagner, o que você lembra da fase que você trabalhou na orquestração e nos arranjos do Clube da Esquina? Assim como, tipo, o disco do Clube da Esquina 1. Bom, o convidado para a orquestra, porque eles eram tudo muito novo, né? Era o Elmir Deodato. Nossa Senhora! Mas aí eu fui com o Lô mostrar uma música pro Nuvem Cigana. Sim. Na casa do Elmir, ele estava. Ronaldo, que era Chacal, Aí Charles. eu mostrei a música, aí o Elmir falou assim: ó, do jeito que está tocando aí, você vai fazer o arranjo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Maravilha. Aí fiz. Aí comecei. A mesma coisa aconteceu com a Maísa, antes disso, entendeu? A Maísa foi convidada para inaugurar o palco de show do Canecão. E ela convidou o Paulo Moura, que levou a orquestra, formou uma orquestra e levou. Eu era o pianista, e a mesma coisa, assim, Wagner, você vai fazer os arranjos. Eu falei, mas eu sou ruim disso, eu não tenho prática. Você vai fazer. Aí fiz. Tolinho, né? Tolinho. Não sabe fazer. Fala, Bia. O Toninho estava falando aqui que eu não tenho nenhuma música nesse disco, mas eu acho que nesse disco especificamente, do Clube da Esquina, o 1, né? Eu acho que não é só ali as composições, né? Não A é só nem presença quem do canta. Toninho ali é fundamental. Exatamente, Nossa a Senhora. orquestração também do Tiso, É, não só os solos, mas também eu acho que tudo dá essa ambiência que todo mundo fala, dessa aura que tem o Clube da Esquina. Não, e a ficha liberdade, você técnica? usou essa palavra, tinha muita liberdade. Liberdade. Exatamente. Então, a hora que tinha, a gente Não, estava a fi- valendo tudo. A ficha técnica é uma loucura. Tem música que você toca percussão, né, Toninho? O Robertinho me falou, Toninho, Robertinho preciso de mais uma Silva, posição. Não que tinha muito saudade, canal, gente. toca comigo aí. Falei, vamos lá. Ele me Gente, ensinava. vocês lembram daquela história maravilhosa do Robertinho Silva em Nova York? Ele tocando lá com não sei qual cantor, não sei o quê. E ele se apresentava assim: My name is Roberto Silva and I play drums very well. Não, my name is Bob Very, Silva. very Bob Silva and I Sempre play foi uma drums figuraça. very well. Você lembra disso? Isso era genial, Robertinho gênio. E Cris, Eu e sou a gente bonito, tem o eu Clube sei. da Esquina em 72, nesse álbum icônico que a gente está falando, que é um marco. Por que ele se tornou esse marco tão fundamental da MPB? Porque ele, é o que a gente fala que ele botou Minas Gerais no mapa da música brasileira, né? Porque acho que as coisas que tinham de Minas antes eram mais soltas. Você falou já 2 vezes sobre o Tropicália, Bossa Nova, essa coisa do Sim, movimento, sim. mas o que eu acho que tem de mágico que a gente está ouvindo aqui deles é que isso não foi planejado. Né? A Tropicália foi planejada, a Bossa verdade. Nova também, eles se O pessoal encontravam do ali. Ceará, a Vanguarda pessoal- Paulista, todos os movimentos foram um foram pouco... planejados, planejados, combinados. foram. E o Clube da Esquina não, eles eram esses encontros espontâneos, né, dos quais eles estão falando, e esse disco ele não estourou assim que ele foi lançado. Ele não foi um disco de tocar tudo em verdade. rádio, só que ele nunca deixou de vender. Então ele foi crescendo, 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 até que em 2022 ele foi eleito o primeiro disco entre os 500 maiores discos da música brasileira, em uma eleição do Caramba! podcast Discoteca Básica, que é do jornalista Ricardo Alexandre. Ele chamou 162 profissionais da música, eu fui uma delas, inclusive, para fazer listas dos 50 discos preferidos, melhores, né, maiores, preferidos não era por gosto, era por grandeza. Representatividade, E o Clube da Esquina ficou em primeiro, em 2022, no ano que estava fazendo 50 anos. O próprio, Então ele veio crescendo o até... próprio Lobão acha esse disco mais bonito do mundo. Mas é Lobão. mesmo. Não, Charles ó, Gavan também. Charles Gavan, adoro. Em Eu nunca esperava esse 2024 Lobão, foi eu falei, eleito o Lobão 9º é meio melhor do roqueiro mundo. e tal. e teve uma coisa isso, que ó. eu acho Teve esse muito aqui, ó. legal. Esse Fala, complemento. Bia, o que Em foi? 2024, o Clube da Esquina 1 foi eleito o 9º melhor do mundo pela Pace Magazine, que é uma revista especializada nos Estados Unidos. E eu acho uma coisa assim, se for feito um show hoje, assim, de vocês, com as músicas todas ali, vai galera de todas as gerações, porque foi uma música que atravessou todas as gerações, sem ser um tal do movimento, sem ser preparada. Ela entra na alma.
Ela toca a alma. E atravessou sabe? a fronteira do Brasil E atravessa, também, foi pro exatamente, mundo. porque agora já é tudo internacional. Não à Eu tô toa, cansado de ouvir é em inglês o também pessoal o chegar livro, e né? falar assim, posso tirar uma foto? Meu pai adora vocês, a minha avó também. Mas agora eu tô assim também. Eu falei que eles têm que chegar à bisavó, né? Minha bisavó também, que significa que vida é longa. Uma prova o- disso foi o show de 2023, não foi? Que é a última sessão de cinema do Milton, né? Aham. Ele trouxe os membros originários, a formação original do Clube da Esquina para esse show, que é ele com a banda dele. Ele chamou o Samuel, veio aquele menino que é aquele cantor. 22, né? 2022. 2022 também, né? É. Aí chamaram Wagner, Lobos, Beto Guedes. Lá no Mineirão. No meio do show, No isso Mineirão. não foi anunciado. Quando falou no nosso nome lá, veio abaixo. foi uma né? Veio choradeira. 5 minutos de aplauso para todo mundo e tudo. Foi um dos shows mais lindos que teve, assim, mais tudo emocionante. Cara, Isso que você Isso foi falou uma da grande fronteira. comprovação do sucesso que todo mundo cantava todas as músicas. Foi uma emoção, assim, nacional. Foi uma... Não, mas isso até hoje, uma coisa que eu acho legal é que a gente está fazendo uma homenagem aqui hoje ao Clube da Esquina, mas independente, vocês continuam o Clube da Esquina, mas é independente. A gente fala de Wagner Tiso, quando eu falo que eu sou amiga do Wagner Tiso, caraca! Você conhece o maestro? Eu digo, claro que conheço, é meu amigo. Toninho Horta, então, que eu conheço biblicamente. Aliás, Toninho, Biblicamente. você vai cantar uma música aqui que eu vou te pedir para cantar, Pode porque pedir. me toca muito, muito, muito o coração. Quando a gente se conheceu lá, em 1850, sei lá. E a gente, não, porque é verdade, gente, a gente teve uma paixão aqui louca e namorou, enfim. E aí, Manuel Aldaz. Como é que a história dessa música é genial? Conta um pouco a história dessa música. Então, naquela Quem época... era Manuel Aldaz? Era um Jeep, né? É um Jeep! Parece que é um pessoas romance, pensam que assim, né? é. Mas nessa época a gente trabalhava muito com fita cassete, né? Que era final dos anos 60 e início dos anos 70. A música foi feita em 1969. O Gilbertinho de Abreu, grande pintor, né? O artista plástico lá, ele falou assim, você foi a primeira pessoa que me mostrou essa música e tal. Então, o Manuel Aldaz foi uma história de um Jeep. Eu dei uma fita cassete com uma melodia e o Fernando Brant veio com essa letra, né? Então... Aí, eu já nem sei o meu nome, aí eu não estava entendendo muito a letra. Falei, mas o que é isso aqui que você fez aqui? Quem que é o Manuel? Falei, meu Jeep, eu fiz em homenagem ao Jeep. Quer dizer, Amarelo, ele tinha né? Amarelo, amarelou por causa da poeira das montanhas de Minas. Então, assim, e para mim, o Brant era tão genial que, para mim, ele tinha uma característica de escrita para cada autor. Então, para mim, era muito... Igual tem Folia de Reis para as letras do Tavinho Moura, tem um outro tipo de letra para o Bituca, que entra coisa da raça, entra coisa assim, né? Então, tem várias... Ele escolhia as coisas do cotidiano para mim. Por exemplo, o Manuel era um Jeep, a Diana era uma cachorrinha. Era, Diana. Quando eu vou fazer show, eu falo assim, gente, se tiver uma Diana na plateia, me desculpe, mas a música foi feita por uma cachorrinha, né? Que era a cachorrinha do irmão do irmão do Brant, né? Então, foi assim, o Brant foi genial. Me ajudou, inclusive, Com certeza. as minhas músicas a fazerem sucesso. O Céu de Brasília, Sim, e o Falso Inglês, o Durango Kid, que era a música favorita dele. Então, assim, o Brant foi um parceiro maravilhoso. E o Manuel foi isso, ele fez a letra, eu tive... inclusive o Durango Kid foi antes, foi um ano depois, em 1970. Eu não entendi nada, eu sou Durango Kid, esse jornal, esse revólver... Não, porque o revólver é porque é a palavra, a gente quer mostrar que a nossa arma é a poesia e tal. ditadura, Eu demorei né, para entender rolando. a jogada dele, mas era a música preferida do Brant. Até no mas era falecimento maravilhosa. dele, na missa de 7º dia da morte dele, a gente tocou lá, foi muito Ai, que emocionante lindo, lá em Belo que Horizonte. lindo. Gente, Então, a gente vai continuar a conversar. cada música dessa história. fase de 5 décadas de música do Clube da Esquina, é muita história, né, É Wagner? muita coisa, É muita coisa. gente. Cada música representa uma Paulo, vida, graças a Deus, né? Graças a A Deus. gente vai continuar a conversar, mas agora eu vou para um break rapidinho, meus amores. A gente vai para mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta mais para falar do Clube da Esquina e muito mais do que o Clube da Esquina, desses homens lindos do seu imaginário. Mas agora, Toninho e Wagner, o palco do Sem Censura é de vocês.
se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelo. Manuel Aldaz, cantar. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar e no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Tirinã, Manuel Aldaz, deu Manuel Aldaz, iremos tentar. Tirinanaia, vamos aprender, vamos lá. Irinê, Paroranã, Tirinã, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar, vamos aprender, vamos lá, Ierainã, Inã, Titarundeira, Inã, Ieranarunda, Tireparundira, Iepararindã, Tirineira, Clareia manhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente, pérola do céu refletindo teus olhos, a luz do dia a contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejos ardentes. Clareia manhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente, pérola do céu refletindo teus olhos,
olhos a luz do dia a contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejos ardentes. Esse trem tá bom demais, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Então comenta aí com a hashtag Sem Censura 40 anos no X e diz o que você tá achando do nosso sexto em homenagem ao Clube da Esquina, esse grupo, esse movimento, essa sonoridade que deixou um legado importantíssimo para a música do Brasil, tá? Agora, Toninho, Diga. quero saber de você uma coisa. Você é compositor, cantor, mas um músico. Porque assim, eu me lembro, acho que o teu contato assim com a música é meio é o som, é a guitarra mesmo, né? Comecei a tocar violão com 9 anos de idade. Pois é, exatamente. E aos 19, meu irmão me deu uma guitarra para começar a trabalhar com ele na noite e ajudar a sustentar a família, né? Eu tinha 19 anos, a primeira vez que eu peguei a guitarra. Mas, assim, a vida inteira a música foi sempre a minha... o som, né? Parece que desde os 3 anos de idade, quando eu manifestei eu chorei ouvindo a música Claire de Lune, do Debussy, me lembro dessa Debussy, história. né? Olha como é que eu me lembro dessa história dele, tá vendo? Minha mãe falava assim, esse menino vai ser músico, porque o pai dela era compositor, e então ele tocava vários instrumentos, então ele falou assim, esse meu filho vai ser músico. Aí não deu outro. Quando eu descobri o som, eu sempre fui atrás do som, até das letras, né? Que eu sei que muitas letras até do Clube da Esquina foram altamente significativas, mas eu sempre, assim, o som, né? Aquela coisa do acorde, aquela coisa da influência da orquestra, ou dos grupos de congado que a gente ouviu na infância, tudo isso foi maravilhoso para mim. Depois o contato com a bossa nova. Sim. E o pop também, que eu conheci no final dos anos 60. Harmonia. Então, a harmonia, que é o Chiquito nossa. Braga, que foi lá, nunca me ensinou, mas só de ver ele tocar já fiquei influenciado, né? O meu irmão era muito assim, ele era autodidata, tocava contrabaixo. Paulinho, mas ele tocava na noite, né, para sobreviver, mas uma vez por ano eles faziam, um grupo de amigos da geração dele, fazia um festival de jazz, né? Ele tocava no Tempo Trio, né, com o Pascoal Meirelles e o Elvis Vilela. Caraca! Ele tinha o Benimbau Trio, que era ele, o Bituca do Wagner, o Bituca de contrabaixo e o Paulinho Braga. Tinham vários trios naquela época, que você falou, né? Então, assim, a vida inteira foi com música e eu sou realmente músico. Hoje eu tenho mais de 150 músicas dedicadas por compositores do mundo inteiro, assim. Mais de 50 músticas de homenagem. Merecidamente, cara. E foi isso E foi para a mim primeira é pessoa que genial. me ensinou a falar jazz. Eu metida falava jazz. Você toca jazz? Eu toco jazz mesmo, jazz. E ganhou o Grammy Latino Não, mas com a Orquestra tem uma história aí. Fantasma. O Paulinho tocava no Tempo Trio, lá no Birimbau, na boate, na Casa Birimbau. E eu com o Bituca, a gente estava com aquele quarteto vocal lá, né? Aí o Paulinho chegou no intervalo, ele me cutucou assim, cutucou o Bituca. Gente, vocês não sabem de nada. Tem um menino lá em casa que está tocando muito, vocês têm que conhecer ele. Eu não tinha idade para entrar na boate Berimbau. Eu não podia entrar, não. Tinha 15 anos de idade. Tem um menino que vai dar para falar. Né? Paulinho falava, Paulinho fã demais. Biazinha, o que você falou agora do Grammy Latino aí? É que ele ganhou o Grammy Latino com a Orquestra Fantasma em 2020. Foi, Pegar o Grammy então, Internacional. A vida inteira eu tentei, assim, seguir naquela coisa assim, tinha épocas assim, isso aí não vai dar nunca, assim, mas sempre mantive a vontade, assim, de ser diferente das outras pessoas, né? Eu nunca quis estudar para não ficar enquadrado. Eu sempre quis procurar essa onda da liberdade, da criatividade musical e fazer sem pensar o que é, sem ter fórmulas para usar. Eu descobri através das emoções da vida mesmo, que
que foram me dirigindo. E aí uma pessoa que era um termômetro lá em casa era a Berenice, essa que faleceu tem mais de 2 meses e pouco, né? que me ajudou muito na minha carreira. E tem a Gilda, que viaja comigo o mundo inteiro, né, que está aí, né, firme e forte, já foi produtora aqui de muitos artistas, aqui também no Rio de Janeiro, nos anos 70, 60, 70, 80. Bom, aí eu estava falando agora do... Esqueci. É assim mesmo, tá todo igualzinho a você. Você está falando da Berenice. Da Berenice. E ela era um termômetro que eu tinha musical dentro de casa. Quando eu fazia uma música, a primeira pessoa que eu mostrava era para ela. Ela falou assim, ó, essa tá boa, mas não tá tão boa quanto aquela que você fez, não. Então, assim, eu sempre procurava fazer sempre uma música melhor. E outra coisa, eu sempre preocupei em agradar os músicos. Eu falei, porque eu nasci com meu irmão, Claro. meu aniversário de 8 anos de idade lá em casa, ele levou uns músicos para tocar lá em casa, morava no bairro da Floresta, eu tinha 8 anos de idade. A pessoa deixou os instrumentos lá, eu peguei o sax do Dino, saxofonista, eu tentei montar o sax com 8 anos de idade, quase que eu quebro o instrumento do cara, pela vontade de ser músico, né? Então, assim, o músico para mim era assim, se eu agradasse o músico, aí Tava tudo bem. Então, Claro. essa foi a minha linha. E graças a Deus que eu sou reconhecido hoje por músicos do mundo Do inteiro. mundo inteiro, né, Mas, Toninho? o Hermeto fez 2 músicas para mim. Eu O sei Hermeto, que é disso, eu ia falar disso. Super mestre, tudo, Não, né? Então você tá esse ganhando, ele fez lastro uma pra mim. internacional, Olha o outro já com ciúme. esse lastro que eles têm internacional, ele é uma coisa de maluco, ele é gigante, né? Quando o Márcio Borges me convidou para fazer esse livro com ele falou, vamos fazer um livro bilíngue, porque ele tinha muita demanda. Ele, inclusive, nesse momento está na Europa. Se faz canção. From Everything There's a Song. A gente mostrou isso, né? Anteriormente. O Márcio Borges até poderia estar aqui com a gente também contando histórias, mas Poderia, ele está na Europa Márcio, falando querido, do Clube da beijo, Esquina. Márcio. Os Sonhos Envelhecem não é bilíngue, não? Os Sonhos Na Envelhece não era bilíngue. era. Então, a gente fez esse livro bilíngue e a gente percorreu mais de 20 cidades, inclusive Nova York. Lançamos a convite da Universidade da Quinta Avenida, Que lindo. contando em inglês a história do Clube da Esquina para americanos que são enlouquecidos. E a gente já mandou esse livro para a Europa, para o Japão, para vários Legal. países. Nossa, que lindo. E tem uma coisa que eu acho muito doida no som deles todos, independente do Clube da Esquina, independente do seu imaginário, que assim, além da musicalidade ser uma coisa, meu Deus do céu, que só podia ser só a música que já, você sente, gostoso, sabe, né? Já atravessa a gente, mas a poesia, que está presente em todas, T-O-D-A-S, todas as músicas de vocês. Agora, Cris, eu te pergunto, você consegue identificar a digital de cada um deles em cada uma dessas faixas? Eu acho que um pouco sim, um pouco não, porque a gente tem que prestar atenção, porque a ficha Quando técnica... você conhece ali, você já percebe, a ficha né? técnica é essa loucura, que tem música que Toninho toca percussão, Beto Guedes também toca percussão em algumas vezes. Agora, as letras, por exemplo, ele até falou do Fernando Brant, né, que tinha também essa característica de compor. Diferente. Diferente do Márcio Borges, que já era um cara militante de esquerda. claro, né? claro. mais política. Então, ele já traz uma coisa mais política. Ronaldo Bastos, que é niteroense, né? Sim, não é meu mineiro, querido amigo. mas vem com esse mar, Poeta né? mesmo também, né? Poeta mesmo, essa poesia. Então, dá para identificar se você ler a história, né, e entender o Clube da Esquina, entender de onde cada um deles veio, né? Porque também tem isso, né? Uma de BH, outra de Três Pontas, outra de Juiz de Fora, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque sim, tem uma assinatura de cada um. Total, eu acho. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês todos, assim. Como é que vocês percebem, assim, as influências do Clube da Esquina nas gerações que vieram depois da época de vocês, da nossa música? Tutuca, por exemplo. Tutuca. Ele conhece mais o repertório do Clube da Esquina do que eu. Entendeu? Que maravilha, hein? Tutuca é um cantor genial, filho de um guitarrista genial, né? Fredera, né? Fredera. Que E da minha irmã conhecesse. Isaura, né? Então ele tem música para todo lado. E ele gosta e leva para frente o Clube da Esquina. Ele faz shows com a banda dele, interpretando o Clube da Esquina, por exemplo, entendeu? E muitos jovens, né? Eu conheço jovens atuais, tem uma época que não, mas atualmente está voltando os jovens a gostar do que a gente fez. Mas eu acho assim, você me perdoe a minha ignorância e a minha ousadia de dizer assim, eu acho que nunca deixou de gostar
Sabe, eu Ah, acho é? assim. Eu percebi eu um acho, certo- eu acho que o Clube da Esquina 1, 2, assim, se você pusesse em qualquer momento. Filho meu gostava na adolescência, porque eu botava lá em casa para escutar, Não, você entendeu? gostar do disco, eu digo apoiar a carreira. Ah, entendi. Os jovens entendi. regravando, né? Os Tem jovens mais gente entendi, regravando entendi hoje o em que dia. você tá dizendo. Agora o jovem está voltando a participar dos shows, vai ver os Sim. shows. Mas você vê Aí você assim- vê na plateia assim, velhos, médios e jovens. Olha, isso é uma Mas você vê glória. esse mundo pop, o Skank tem clara Tem, ué, influência, né? Skank, Que o chegou a Skank agora- gravar. É. Agora como é que chama aí? O Bala Rogerinho? Desejo também. J Quest. Jota Quest. Zé Menino. Ibarra. É. Eu vejo o Roberta Clube da Campos. Esquina. Roberta Campos Roberta tem uma Seu música Jorge, linda, eu né, gravada adoro. do Márcio Borges. Adoro os meninos, seu Jorge Seu também. Jorge. Agora, eu O acho que Jorge tem também gosta. uma coisa que o Clube da Esquina traz, que é essa coisa do latino-americano, que isso persistiu, né, até um momento, e aí isso depois foi um pouco esquecido. E agora eu vejo voltando um pouquinho. Acho que o Milton acaba sendo um dos primeiros artistas da música a trazer o tema da América Latina para a música. É né? verdade. É. Boa, Mas por quê? boa É, essa. E É. ele quê? traz, ele grava No- Dos Cruces, né, por exemplo. No Clube 2 ele trouxe Mercedes Sosa, Trouxe né? Mercedes. Pablo É. Milanés, que é um cubano. Claro, O Pablo Silvio Milanés, Rodrigues, o exatamente. pessoal. É. Eu e Bituca sempre gostamos da música mexicana, a gente adorava bolero. E o Bituca era crooner, o Bituca era crooner, inclusive do W Boys. Ele cantava todo o repertório mexicano e cubano, sempre cantou tudo. Tem, Então está nele. Eu acho lindo para Lennon e McCartney, né? Nossa Quando ele fala que Senhora! para Lennon e McCartney, eu sei era- vocês não vão saber do lixo ocidental. É, né? porque Tipo, eles eram apaixonados sou Minas pelos Gerais. Beatles. Vocês eram Beatles, era a inspiração. É, né? eu Só que era a- apaixonado por Coltrane e Miles Davis. Aí já veio o jazz. Era o o jazz. Beto e o- o jazz, Mas ele não, fala mas do essa jazz. mistura foi fundamental. Mas ele Claro. fala para Lennon e McCartney. Sou É. da América do Sul, né? Vocês não Sou, vão saber. vocês não vão saber, E hoje sou tem, Minas Gerais. e tem o Dom L, né, que é um rapper que está sendo ouvido aí por todas as gerações, e principalmente as mais jovens, que trouxe de volta, né? Tem uma música que ele pega, sampleia, né, essa música, e você vê a juventude cantando isso. Eu sou da América do Sul. Nossa, eu sei, vocês que não é vão uma saber. pra todos, o gente. Círculo Voador inteiro, lotado, cantando. Que é uma coisa que o Brasil precisa olhar. A gente é sul-americano, a gente é Exatamente. latino-americano. É a gente não é claro, e com europeu. A gente é orgulho. europeizado, E né? com Mas orgulho, a gente é cara. latino-americano, né? Toninho, muita gente diz que o Clube da Esquina é ao mesmo tempo muito mineiro, óbvio, e muito universal. Você concorda? Ah, é total. Eu acho que Minas teve acho que é privilegiada talvez por causa das montanhas. É assim, todo mundo muito introspectivo. Ninguém fica dividindo as coisas antes da hora, não. Então o pessoal faz a música, então depois sai e mostra. Né? Então a gente tem uma identidade muito grande, assim, que todo mundo gosta de melodias audaciosas, de notas com intervalos longos. Eu até gosto de exemplificar, né? Algumas vezes eu falo em workshop, não é para criticar ninguém, porque eu amo todos os compositores brasileiros, né? Os principais, os históricos, né? E os geniais também, criativamente. Mas, por exemplo, né, a gente lá você vai na Bahia, né, as músicas do litoral, né, música é flat, né? Sim, Música sim. do litoral. Aí o Dorival Caymmi está lá na rede, né, aquelas morenas bonitas, água de coco. Depois sobe um pouquinho. Quer dizer, a música é meio preguiçosa, não quer movimentar muito a música. Pô, parece que o cara não quer compor, né? O cara é preguiçoso, que é a música do litoral, a melodia é mais flat, ela não se move tanto. Aí vai lá para o Rio de Janeiro, tá o Tom com o Vinícius de Moraes lá no bar Garota de Ipanema, lá na Fábrica de Amoedo, né, aquele vibe daquela praia da Chiadinho, já, xícara, cariocas. do Posto 9 lá de Ipanema, né? Aí ele fez o que já são duas notas diatônicas, né? De meio tom e o tom inteiro. Só um pouquinho. Então é tudo, o movimento é um pouquinho maior. Agora, Minas Gerais é ele vai acompanhando As montanhas. entendeu? Sempre gosto de falar. Mas, Gosto de falar isso. Essa música eu conheço bem. Como é o nome dessa É. música? Beijo partido. Foi feita para quem? Eu acho que é aquela menina Cissa, né? Para quem mesmo, Toninho? Você vai lembrar isso aqui? Nossa, eu quero saber. Não, pra claro quem. que foi para você, ué. Ai, gente, Ó. fui eu, ai. Foi dedicada Mas para essa você. desce para a praia e sobe para as montanhas. Exatamente. Mas, ó, o Tom Jobim gravou Trem Azul. Gravou. Ele reconheceu, Gravou Trem né, Azul. ali Não, no mas Antônio Brasileiro.
Então, Ele assim, gostava do Lô. gostava do Lô. E sobre futebol, como é que era? Todo mundo tinha o mesmo time ou tinha confusão quanto a isso? Os craques sempre quiseram ser músicos, artistas, os craques do Turinho futebol. adoravam futebol. Sempre quiseram ser artistas. E os músicos querem ser jogador de futebol, né? Querem ser craques, né? Então a gente Você estava sempre adorava junto, lá, né? lá, lá. Você e Lô. Ah, eu, Lô, que legal. Ó, que gato, meu Deus do céu. Um Ah lá, cruzeirense e outro arquibancada, galo, né? É, eu sou coelho. Ah, E o Lô era cruzeirense. Eu sou coelho também, coelho. Você é coelho também? Coelho. Então, a galera do jazz... a garela do jazz. Galera do É Beatles, jazz, é do jazz. jazz. Eu Desculpa, acho que Toninho. essa coisa, voltando um pouco da universalidade da música, a gente sempre teve muita... Os mineiros sempre... As artes sempre se integraram muito, que, né, com os arquitetos, com os escritores, com os Sim, cineastas. Então, sim. a gente sempre namorava, as artes se namoram lá em Minas Gerais. Isso deu uma certa intelectualidade, assim, natural, de um conhecimento elástico, né, para tudo quanto é lado. E eu acho que assim, a gente vê o jazz chegou em Belo Horizonte nos anos 50, através do Paulinho e a geração dele. É. Então, quer dizer, a gente já tem uma influência do jazz e da música americana, do clássico, tudo da Europa, né? E o jazz americano desde os anos 50. Isso fez com que Minas Gerais já criou-se naturalmente um bando de músicos fenomenais nas gerações Nossa. do Wagner e anterior a eles. Até antes, o Ari Barroso. Ari Barroso. É. Ué, Ari os Barroso- compositores que eles acham que é carioca... Ari Barroso. Ari Ataúfo Barroso, Ataúfo. Ataúfo Ataúfo, Alves e o Geraldo exatamente. Pereira. Geraldo Pereira. Como eles moravam na Zona da Mata, perto de Juiz de Fora, todo mundo achava que eles eram do Carioca, porque esse funk estava mais no Rio do que Belo Horizonte. Tudo né? mineiro. Mas Minas tem muita história, né? O Barroco Mineiro e tal. Eu acho que a gente tem uma carga de influência universal muito maior do que em outros lugares. Por isso que eu acho que, fatalmente, a gente ia, né, ter condições, como se diz, como fala, inspiração, né? Por exemplo, tudo, até o amor inspira, né? Pô, Né? por favor, mas, hein? assim, mas tudo inspira a gente, né? Até o amor não. O amor inspira pra caramba. O que mais inspira, né? Pô, faz um sucesso do Né, caralho, Cícero? É não o que ganho mais nada, inspira. cara. Toca no mundo inteiro, acabou de voltar da Europa, masterclass na Europa. Hoje Agora- não passa de um vaso quebrado no peito, né? Quer dizer, Não, nem eu tudo vou dura colar para esse sempre. vaso. Infelizmente, nem tudo dura Eu vou para colar sempre, esse né? vaso. Agora Mas, me ó, conta só uma tenho coisa para aqui, Toninho. agradecer você, viu, por tudo que a gente viveu Nossa assim, Senhora, junto. que foi lindo, e, e é e lindo. a gente conheceu o cinema brasileiro, a Foi. música, o teatro, tudo na mesma época. Aqui no Rio de Janeiro, Exatamente, né? a Jogando gente bola viveu com o muita coisa Afonsinho, com o Geraldo do Flamengo e tal. com o Gente, vou Reinaldo falar logo, a gente Atlético. namorou, tá? Vocês já entenderam, mas é que a gente fica aqui querendo disfarçar. A gente namorou, e a Eu gente se sei, apaixonou e foi um amor lindo. Pronto, acabou. Acabou. E aí, Eu tinha um Fusquinho, eu ia pegar lá no no colégio. colégio, ele ia pegar no colégio, gente, no Fusquinha. Sion, Cris. De Fusquinha, menina. coisa mais bonitinha. Eu toda orgulhosa que eu namorava um músico fodão. Caraca, era muito bom, cara. Jazzistas. Agora, Toninho, a gente está história, né? falando dessa revolução musical que vocês fizeram na nossa MPB, mas como é que foi fazer tudo isso em plena ditadura militar? E quero que Wagner fale também. Fala, como é que foi Wagner. isso? Eu não queria saber, eu só ia atrás da música, da melodia, as letras e as condições. Wagner se envolveu bastante, Wagner né? se envolveu. Não, eu tenho uma tendência de esquerda, né? Eu fiquei Militante. amigo do Lula antes dele ser o Ainda Lula. bem. Ele era líder dos trabalhadores, né? Então eu conheci, aí ele foi na minha casa, né, no meu aniversário de 40 anos, isto é, há 40 anos atrás. Né? Ó. Ele foi na minha casa festejar com Denis Carvalho, eu fiz aniversário com Denis Carvalho, e eu tinha essa tendência. Então eu ia para, como é que chama a cidade? São Bernardo, Bernardo. né? Aham. Eu ia para São Bernardo É. com ele, né? Aí ele fazendo discurso para os funcionários e tal. E ele me colocou para fazer assim, olha, eu quero fazer um partido político, ele falou. Você tem que, mas precisa de assinatura. Então, você vai no Rio. Aí eu peguei a minha irmã, a Isaurinha, que é a mãe do Tuca. E aí a gente, de casa em casa, falou, olha, vamos fazer um partido dos trabalhadores. Você topa assinar? Uns sim, outros não. Mas conseguimos um monte de assinatura. Entendeu? E outros conseguiram em São Paulo também. Aí tinha bastante assinatura para fundar o partido. Aí o Lula fundou o partido, do PT.
Sim. E na época do Clube da Esquina, porque o Marcinho Borges, por exemplo, era militante de esquerda. Você chegou também Não, Marcinho era de esquerda também. Na época da ditadura você chegou a manifestar? Inclusive, a gente almoçava lá no... Ele e a Dilma Rousseff estudaram no amigo da estadual na Dilma. mesma época. Lá no edifício Levi, ao lado, tinha uma pensão da dona Odete. Quem almoçava lá era uma menina chamada Dilma Rousseff. Olha que coisa incrível. Ficamos amigos dela naquela época. Mas vocês tiveram que recolher um pouco, porque senão... Não, depois recolhemos, porque era tudo... O Bituca gravou aquele disco sem nenhuma letra, entendeu? Só fazendo Milagre vocalismo. dos Peixes, é. Milagre dos Peixes, muito tempo depois que ele gravou ao vivo com letra. Que é a coisa no mais linda. Teatro Municipal de São Paulo, com grande orquestra. Eu levei a orquestra do Rio para lá para gravar. Né? Tem saídas e bandeiras também. E né? Wagner, como é que foi composta? A gente está no final do bloco, terminando o nosso tempo aqui, mas eu queria que você falasse assim o mais rápido possível. Como é que foi composto o Coração Estudante, que virou um hino? Um hino da democracia. Coração Estudante tem uma historinha. O Silvio Tendler, falecido agora. Sim, cineasta, incrível. Entendeu? Eu fazia trilha para os documentários dele. Sim. Então, ele fez um documentário para o JK, depois fez para o João Goulart, o Jango. Então, essa música chamava Tema de Jango, entendeu? Ele foi expulso para o Uruguai e tudo, né? Então, a música chamava Tema de Jango. Aí eu levei para o Bituca. Você levou o Bituca para assistir o filme. Né? É um filme político e tal, fala de política e tal. Aí quando passou essa música no ar assim, antes ele passou o Caso de Amor, que chamava Tema do Comício da Central do Brasil. Outra música maravilhosa que eu adoro. Aí depois, quando passou, essa ele deu o cutucão, ó. Falou essa. Depois, quando surgiu o tema de Jango, ele cutucou. Posso fazer uma letra para essa música? Eu falei, Que maravilha. é tua, porra, tem que pedir. Que maravilha. É tua essa música, garoto. Tem que pedir, porra. Ai, meus amores. Olha só, e aí nasceu um clássico, nasceu um hino, né? Maravilhoso. Nasceu Ele um participou hino. mesmo nos comícios das Até diretas hoje, já. eu acho que será sempre. Meus amores, no próximo bloco tem mais música e histórias maravilhosas. Mas agora, Tutuca e Wagner Tiso vão nos emocionar, nos encantar com esse clássico da música brasileira, que é um forte registro do início dos anos 80. Meus queridos, o palco do Sem Censura é de vocês. Wagner e Tutuca. Mua! Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Pode estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança. Nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor e fruto.
coração de estudante, aqui se cuidar da vida, aqui se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados num caminho, verdes, planta e sentimento, folha, coração, juventude e fé. Então, gente, na vida a gente tem muitos amores, né? Temos amores eternos. Essa foi para Cissa e continua sendo para Cissa a vida inteira. Obrigado, querida. Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura e digo, eu não gosto de quem me arruína em pedaços, e Deus é quem sabe de ti. Eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo e fico longe de tudo que sei, não se fala, mas nisso eu sei, eu serei pra você o que não me importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito inara, ainera, inera, inã. Olha o beijo partido, onde estará a rainha que a lucidez escondeu? Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito erinera, inara, inera, inã. Olha o beijo partido, onde estará a rainha que a lucidez escondeu? Vamos lá. Pada
Deus do céu. Tá difícil pra mim agora, porque, gente, sou musa desse homem incrível, meu Deus, caramba! E essa música, vocês escutaram? Vocês não escutaram? Vai lá nas plataformas todas e escutem, porque é a música mais linda do mundo. Não é por minha causa, não, é por causa dele, tá? Mas vamos embora. A gente está de volta ao universo do Clube da Esquina e a gente vai seguir por essa esquina mágica onde histórias viram melodias e amizades viram canções, meus amores. Cris, aliás, Cris não, vou perguntar para o Wagner agora. Você está comemorando, como é que pode 80 anos? Eu tô choquita com esse corpinho de 52. O tempo passa, né? Mas caramba, mas você não parece, cara. Você Você tá igual ali. Não, ali é outra. Ali, inclusive, parece com alguém, com um ator que eu não sei quem é, eu já vou dizer já já. Você comemorou os seus 80 anos agora com um show com amigos. Eu queria que você falasse da importância dos seus amigos, dessa trajetória tão bem sucedida na música brasileira. As suas parcerias. Nós temos uma parceria e um gosto muito bom de ficar juntos, né? Vir para cá com o Toninho, um prazer. Já é. Aí fizemos o show em Maricá, nos meus 80 anos, né? Que foi maravilhoso, junto com o Beto Guedes, né? Com o Toninho. E o Gabriel também. Gabriel, o Chechel. E comemorando junto com meus grandes amigos, né? Meus parceiros. Melhor coisa, então, né? Pô, muito bom. Agora, como você tá incrível, que potência. Benza a Deus, né? Isso é a música, isso é a arte que faz essas coisas malucas, né? Que a gente vai ficando velho, mas a gente continua com uma potência. E a música tem muito isso. Os 80 né? são os novos 50, 60. Exatamente. Né? É impressionante cara. como é que esses caras estão envelhecendo Wagner, bem. Me fala dos projetos para 2026, por favor. Estou muito. Dia 26 vamos passar, Mariana está programando para passar o ano todo comemorando 80 anos. Porque o ano Isso aí. Eu fiz 80 anos, mas eu faço 80 anos durante o ano que vem todo. Claro. Né? Todo então, dia. já estamos preparando muita coisa para continuar comemorando meus 80 anos. Isso aí, meu amor. É que você fez agora em dezembro, né, Wagner? Você fez 80 anos agora em dezembro, né? 12 de dezembro. Então o ano novo começa agora, né? Começa agora. E aí vai ser o ano inteiro, Wagner Tiso. Até dezembro do ano que vem, quando fizer 81. Toninho, e você? Como é que são os projetos? Me conta. Então. Você está morando aonde? Me fala. Não, eu estou meio que agora, meio lá. morando meio em Nova York agora, na América, de novo. Metido. Metido. Não, porque eu já gastei muita energia lá, conheci muita gente, toquei com muitas pessoas, gravei com infinidade de músicos de várias partes do mundo. E agora eu estou fazendo um disco em homenagem aos compositores americanos, chama Standards and Stories. O disco vai sair agora no primeiro semestre. Vai ser mixado por um cara que fez aí mixagem do U2, da Shakira, Peter Gabriel, um cara fodaço. E agora, a partir do dia 18, o disco está prontão, só está esperando a mixagem, masterizar e então, vamos procurar um selo para lançar o disco a nível internacional. Então, assim, é um disco que traz aí a minha releitura, depois de ouvir tantas essas músicas que me inspiraram a fazer a música do Cole Porter, do George Gershwin, de tantos dos Rammstein, né, dos Victor Young, todos esses caras. Sou muito influenciado. Gershwin, né? Total. Então eu estou cantando em inglês. O eu disco quero cantando ver em inglês, aí com orquestra de cordas, com uma banda soft, light, assim, eu tocando só violão, como se fosse João Gilberto, voz, violão e a orquestra por trás. Agora aconteceu uma coisa interessante. Escolhemos 12 músicas, né, fizemos as bases, aí eu cheguei a cantar algumas em inglês e tal, da melhor forma possível, e algumas músicas eu fazia de lalaiá, mas só que o lalaiá de mineiro no meu caso, narindê, narinhê, inaiá, irê. Conheço bem, né? sei. E aí, e quando as pessoas ouviram, quando o meu produtor, o Sandro Albert, um grande guitarrista lá do Rio Grande do Sul, que mora na América há muitos anos, está produzindo o disco, e ele mostrava para produtores e para outros músicos, falando assim, pô, mas que legal. Ele fala, o Sandro falou assim, calma aí que o Toninho ainda não cantou em inglês. O pessoal falou, não precisa, esse narindê dele tá bom demais. Tá muito bom, então, né? A gente deixou metade do repertório, só o narindê e Inaiá, e as outras 6 eu canto em inglês. Olha, mas tem
algumas cantoras convidadas, cantoras que fizeram backing da Whitney Houston, do Eric Clapton, né, a Cindy e a Tina, Fabrique Tina. E eu me lembro quando a gente tinha muita gente esse bacana negócio que a nesse gente disco. tinha ali. Sei. Eu me lembro que tinha Pat Metheny atrás de você. Não teve? Tem sim. E eu me lembro que uma vez a gente saiu e a gente conheceu a Sarah Vaughan, que ela ficou doida contigo. Nós fomos lá, né, na casa do Hermínio Bé de Cavalho, foi na Urca. E ela ficou doida contigo, cara. Mas acabou que ela chamou a Eline Delmiro para tocar no disco. Mas você era muito garoto, Eu você era cheguei a muito confessar, era muito menino. Você era muito menino. Mas o Hélio Delmiro também, né? A gente tem que também Muitas tirar o lembranças papel. boas daquela época, Pô, né? graças Baixo a Deus. Leblon, Me conta assim, Friburgo, Toninho, né? qual é o maior legado Preto. do Clube da Esquina assim, para a nossa história musical? Eu acho que a simplicidade e a amizade verdadeira entre os interlocutores, que a gente tinha paixão pela música do outro e, claro, pela pessoa, pela convivência. Sim. Por exemplo, Wagner Tiso falou dos parceiros dele agora dos 80 anos. Na verdade, o Wagner foi um dos meus grandes parceiros, não só musicais, e meu mestre maior, né, de ideias, né, de orquestração e tudo, como músico, mas assim, a gente jogava sinuca junto, a gente jogava futebol junto, ia pro bar beber uma cerveja, então assim, é parceiro total. E nessa época a gente era amigos, assim, em todos os momentos a gente era amigos. Eu, Lô, Beto, Bituca, aí depois vieram outros se agregar, como Flávio Venturini, como Tavinho Moura. Teve aqui com a gente né? E você falou da importância internacional, por exemplo, do Clube da Esquina. Quer dizer, mas primeiro os descendentes foram os filhos, né? Desses filhos e sobrinhos desses caras todos viraram música. Até meu filho toca guitarra, o Manuel, mas se formou em cinema. Manuel Aldaz. Manuel Aldaz. Você tem a Diana também, né? Essa sobrinha, que também é... minha Diana. Pode ter muitos músicos das outras gerações na família, né? Muito bacana. E você, Wagner, para você, qual é o maior legado do Clube da Esquina para a nossa música? O legado que eu acho mesmo é fazer música para mostrar para os amigos. Legal, adoro isso. Nunca fizemos uma música pensando em sucesso. Isso é lindo. Pensando em qualidade, mostrar para os amigos. Olha, que música... Aí o meu amigo fala, pô, que música bonita, velho. Pois é, mas é o que a gente quer. É isso que alegra o nosso coração. Então, nós deixamos aqui, porque as pessoas se programam para fazer uma música que todo mundo goste. E todo mundo é muito complicado, entendeu? Todo mundo gosta, a mídia entra, leva para o lado de lá a música ruim, entendeu? E agora, o nosso legado foi o quê? Fazer música para mostrar para os amigos. Uma coisa linda que você falou agora, muito lindo, cara. muito emocionante, Wagner. Cris, para você, qual é o maior legado? Eu acho que desses a durabilidade dessa, né, esse tempo, esse passar de geração para geração. Sim, concordo. Eu, quando nasci, esse disco tinha sido lançado 8 anos antes. E eu sou de 80. Meu avô era mineiro do sul de Minas, cidade chamada Cabo Verde, que é pertinho de Alfenas, né? Então, meu pai é um cara do rock, bitomaníaco, mas que de música brasileira ele era louco pelos mineiros, porque estava no sangue, né? Então, veio para o meu sangue também diretamente, né? Veia, sangue, tudo. Então, e eu fico vendo, por exemplo, a minha sobrinha hoje em dia já está com 15 anos, já está começando a ouvir. Então, acho que isso de passar de geração para geração, que é o que a música ruim, né? A música que você diz, né? Cita como música ruim, não fica, né? Ela vem, passa, acontece e vai embora. E o Clube da Esquina já está há 50 e poucos anos e vai continuar, né? E vai continuar passando de geração para geração. É verdade. Tanto através também dos filhos de vocês. Exato. A neta do Beto Guedes também está cantando lindamente, Julinha, né? Júlia duas Guedes. netas. A Lira, duas, Então, acho que a gente vai ver aí muitas E gerações o filho ainda. dele também é genial tocando. E eu vou Chechel. falar, quando eu falo desse livro, aparecem umas... Outro dia tinha um menino de 14 anos veio para me ver, para me ouvir falar desse livro numa palestra que eu dei sobre esse livro. 14 anos. Né? Eu só Aí eu posso choro. agradecer. Pois é, Eu choro, fico, eu me é um programa que me emociona por eles, por pessoas assim, porque eu acho que
além do movimento, são esses músicos, cara. Eu gosto de músico. Cris, eu gosto de músico. Eu também, Cissa. Aliás, eu queria te agradecer pelo convite. Obrigada, meu amor. Muito obrigada por vir aqui. E pra mim, tá aqui pela segunda vez a gente conversando. Primeira vez foi no Mar Azul, foi legal né? demais. Mediei Não é? uma coisa. Imagina eu que nasci, esses caras já eram esses caras, né? Caraca! Vocês já tinham namorado, já tinham acontecido tudo. Meu amor, você tá um gato. Ai, ai, ai. Caramba! E você sabe que você tá tocando melhor? Será? Eu tô achando. Pô, hoje eu tô Eu acho que você aprendeu melhor. Você tem futuro. Tomara, Tá? tomara, Meu tomara. maestro único. Maturidade total. Tá? Você volta aqui sempre? Espero chegar aos 100 anos tocando. E vai Cada chegar. vez melhor. Agora, esse ano todo, agora que vem aqui, 2026, que você vai comemorar os seus 80 anos, você vai vir comemorar aqui também, tá? A gente vai Claro, fazer um vai especial tá doido. seu. Vai. Tá? Com certeza. Meu amor, Muito eu não posso obrigado. pegar muito não, porque fico nervosa. Não, eu carinho com você. Obrigado. Meu viu, lindo, por tudo. meu lindo. Te adoro. Obrigada A vida inteira. por E tudo eu- que você me sentiu, por tudo que você me fez sentir, aliás. Poxa vida, não tem palavras, não. E eu me lembro de uma entrevista, de uma reportagem que você fez falando do seu filho, né? Do Rafael, né? Sim. Porque eu A perdi a minha Luísa. filha, a Luísa, em... A gente não há perdeu. 3 anos. Exatamente. A gente está numa sintonia constelar, né? Exatamente. De espírito total. Eu converso com ela todos os dias. É isso aí. Então eu queria, né, desejar tudo para sua família, tudo que... E para você, Toninho, e para Luísa, eu e para sempre te Rafael. acompanhei de todas as formas, né? Eu também, Uma mesmo. vez acontece o beijo partido, mas assim... E Pedra da Lua, que você não Pedra da cantou Lua hoje. também, mas vamos Pedra da fica Lua. pro outro show. Pro outro show. Outro show TV. Beijo, amor. Mua. Love you. Obrigado. Amo-te, Nana. amo-te. Obrigado. Biazinha, beijo na Tonton. Muito obrigada obrigada. pela parceria, por esse programa tão incrível que está aqui acontecendo, gente. Meus amores, a gente chega ao fim dessa homenagem ao Clube da Esquina, que a amizade siga como inspiração e que essa esquina continue viva a cada acorde que emociona e em cada coração que pulsa ao som desse movimento tão único, tão especial e tão eterno. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua audiência. E olha, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai exibir os melhores momentos do nosso Sem Censura em 2025. A gente fez uma curadoria maravilhosa, com o maior carinho, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e amar relembrar esses momentos com a gente. Eu tô de volta ao vivo no dia 5 de janeiro, tá? Tirar umas fériasinhas também, vocês também. A gente vai fechar lindamente esse programa tão maravilhoso. Olha, eu fico muito emocionada, são pessoas que me tocam profundamente. A gente vai fechar esse programa hoje e sempre com a certeza de que os sonhos não envelhecem. Que muitos sonhos se realizem no ano que vem para vocês, para todos nós, com muita saúde. Beijos, meus amores. Toninho, Wagner e Tutuca, o palco do Sem Censura é todo de vocês e muito obrigada. Saúde. Mua. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos.
E basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, rio, rio. E lá se vai mais um dia. E um rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, 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 gente. E lá se vai mais um dia.